Juiz de Fora, 3 de setembro de 2025. Está entrando no ar pelas ondas da rádio Gospel Hits JF, mais uma edição informativa do jornal JR no Ar. É um prazer estar falando com você nesta quarta-feira e trazendo as principais notícias que foram destaque no dia aqui na rádio Gospel Hits JF. Confira os destaques dessa edição. Bombeiros controlam princípio de incêndio em padaria em Juiz de Fora. Professor idoso é preso por compartilhar imagens de abuso sexual infanto-juvenil. Funcionária é esfaqueada pelo patrão dentro de restaurante. 4 são presos com filhotes de animais silvestres na BR-040. Multas somam quase R$1 milhão. Caminhão carregado de bebida é assaltado na cidade e na região. Polícia Civil investiga a morte de mulher em piscina. Acidente entre ônibus e carro tumultua trânsito no bairro Alto dos Passos, na cidade. De olho no jogo contra o Chile, Ancelotti esboça time titular. Veja a provável escalação do Brasil. Bahia terá mudança para o final do Nordestinão. Veja a provável escalação. Santos contrata mais de meio time e reformula elenco em janela de transferência movimentada. Bombeiros controlam princípio de incêndio em padaria na cidade. Na madrugada desta quarta-feira, dia 3, o Corpo de Bombeiro Militar foi acionado para atender a um princípio de incêndio em uma padaria localizada na rua Antonieta Maximiana Sampaio, no bairro Progresso, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada por volta da meia-noite. Segundo a corporação, as chamas tiveram início na instalação de um fogão industrial e se espalharam para a parede próxima à parte das instalações elétricas, provocando intensa fumaça no interior do estabelecimento. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o recinto já aberto pelo proprietário e a equipe realizou ventilação do ambiente e a extinção completa do fogo, eliminando o risco de propagação. Ninguém ficou ferido. Os danos ficaram restritos ao fogão, à parede atingida e à parte da rede elétrica, sem comprometer a estrutura do imóvel. O responsável pelo comércio recebeu orientações sobre medidas de segurança serem adotadas. Professor idoso é preso por compartilhar imagem de abuso sexual infanto-juvenil. Um professor de 63 anos foi preso em flagrante durante a operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, dia 2. Contra a aquisição de compartilhamento de imagens de abuso sexual e infantil em Juiz de Fora. Policiais cumpriram o mandado no endereço do investigado na região central da cidade. Durante a varredura eletrônica no local e busca, a equipe encontrou diversos arquivos relacionados aos crimes previstos no artigo 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O material apreendido na ação policial, como smartphones e dispositivos de armazenamento, serão encaminhados à perícia técnica criminal para a continuidade das apurações. O investigado compartilhava pela internet fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual através das redes P2P, cuja característica peculiar é possibilitar o compartilhamento direto de arquivos entre os computadores dos usuários desses programas, bem como a disponibilização desses arquivos a todos os usuários dessa rede, sem existência de um servidor centralizado, detalhou a Polícia Federal. Ainda conforme a instituição, o professor foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, no bairro Manuel Honório, para procedimentos pertinentes ao caso. Funcionária é esfaqueada pelo patrão dentro de restaurante, no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora. Uma auxiliar de cozinha de 33 anos foi esfaqueada dentro do restaurante, onde trabalha na rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, no bairro Santa Cruz, em Juiz de Fora, no início da tarde desta terça-feira. Conforme informações da PM, o agressor foi o patrão da vítima, que atingiu após um desentendimento. A discussão, conforme apurações, teria relação com a possível assédio sexual sofrido pela vítima. O suspeito, de idade não informada, fugiu de carro e não tinha sido localizado até o fim da tarde. O carro dele foi encontrado e a mulher foi socorrida com ferimentos superficiais no braço e na costela, levado para a UPA Norte e depois transferida para o HPS. A secretária de Saúde informou que ela estava com quadro estável e recebia cuidados médicos. 4 são presos com filhotes de animais silvestres
na BR-040. Multa soma quase R$1 milhão. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu diversos filhotes de animais silvestres durante a abordagem a um veículo Honda Civic preto na altura do quilômetro 675 da 040, em Ressaquinha, na zona da Mata Mineira, a cerca de 117 quilômetros de Juiz de Fora. O veículo era ocupado por 4 homens com idades entre 20 e 35 anos que transportavam os animais em condições inadequadas. De acordo com o registro das ocorrências, foram encontrados 9 filhotes de araras, 1 filhote de bujo, 2 filhotes de iguana e 2 filhotes de jacaré. As aves estavam amontoadas em uma caixa de papelão sem ventilação, enquanto os répteis eram mantidos em caixas que impediam a movimentação. Os ocupantes do veículo informaram ser oriundos do Maranhão, do Rio de Janeiro e São Paulo, e que levariam os animais para Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Caminhão carregado de bebidas é assaltado em cidade da região. Um caminhão carregado de bebidas foi alvo de assalto na manhã da última sexta-feira, dia 29, em uma estrada vicinal da zona rural do município de Senador Firmino. O veículo foi abordado por uma dupla que estava em uma motocicleta. De acordo com a Polícia Militar, o passageiro da moto estava armado e anunciou o assalto, obrigando o motorista de 28 anos a descer do caminhão. Os autores revistaram o veículo em busca de dinheiro e bens, mas levaram apenas um telefone celular da empresa antes de fugirem pela mesma estrada em direção a Paula Cândido. A Polícia Militar informou que o início imediato do rastreamento verificado a motocicleta utilizada no crime havia sido furtado anteriormente. A PM realizou buscas e monitoramento de câmeras na região, mas os autores não foram localizados até o momento. Polícia Civil investiga a morte de mulher em piscina. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de uma mulher de 59 anos após ela cair em uma piscina no bairro Recanto dos Lagos, em Juiz de Fora, neste domingo, dia 30. A ocorrência foi registrada como encontro de cadáver, está sob a responsabilidade da 4ª Delegacia de Polícia Civil. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relatam que se tratou de um acidente sem indícios de consumo de álcool. A vítima tinha histórico de hipertensão e problemas cardíacos. De acordo com a PM, a mulher acompanhava o marido, motorista de uma van que transportava pessoas de Lima Duarte para um casamento. Em determinado momento, enquanto aguardava no veículo, o casal foi convidado a ir até a cozinha do espaço de eventos para lanchar. Ao passarem próximo à piscina, que estava em frente à área da cozinha, a vítima se desequilibrou e caiu na água. Ela foi socorrida inicialmente por convidados e posteriormente por serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Acidente entre ônibus e carro tumultua trânsito no bairro Alto dos Passos. O ônibus do transporte público e um carro se envolveram em um acidente no início da manhã desta terça-feira, dia 2, na Avenida Rio Branco, na altura do bairro Alto dos Passos. Segundo o consórcio Via JF, o automóvel teria avançado o sinal atingindo o coletivo, que fazia a linha 129. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta da batida, o trânsito na região ficou complicado e a rua Barão de São Marcelino teve passagem de veículos bloqueada no sentido centro. Com isso, motoristas precisaram fazer desvios. De olho no jogo contra o Chile, Ancelotti esboça time titular. Veja a provável escalação. O Brasil encara o Chile pela penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Maracanã, às 9h30 desta quarta-feira, dia 4. A seleção brasileira realizou nesta terça, dia 2, um treino portões fechados na Granja Comari, em Teresópolis. O técnico Carlo Ancelotti esboçou uma possível escalação. O Brasil deve ir ao campo com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Na última data FIFA, já sob comando de Ancelotti, a amarelinha também entrou em campo com 4 atacantes diante do Paraguai. Já classificado com 25 pontos, e na terceira colocação, a amarelinha ainda joga contra a Bolívia às 8h30 na próxima terça-feira, no estádio municipal em Alto, a uma altitude de 4.090 metros, acima do nível do mar, pela última rodada das eliminatórias da Copa. Bahia terá mudanças para o final do Nordestão. Veja a provável escalação.
O Bahia está preparado para a primeira partida da final contra a Copa do Nordeste nesta quarta-feira contra o Confiança na cidade de Aracaju. A segunda e a última atividade antes da ida da decisão aconteceu na manhã desta terça-feira no CT Evaristo de Macedo. Todos os atletas disponíveis para o jogo treinaram no gramado. É um trabalho com ênfase na parte tática e nas situações do jogo. As finalizações, movimentos com ou sem bola, além de bolas paradas, também foram alvo de treinamento. Durante a manhã, na cidade tricolor, definido a escalação. Qual é o time do Bahia? Depois de ter sido amplamente criticado e assumido os erros de estratégia ao escalar uma equipe desgastada contra o Mirassol, a tendência de um time totalmente remoldado para o jogo de ida. Uma provável escalação do Bahia terá com Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, Iago Borducci, Acevedo ou Rezende, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, Kaique, Thiago e William José. Esse é o provável time que vai enfrentar o Confiança nas finais do Campeonato do Nordeste. Santos contrata mais de meio time e reformula elenco em janela de transferência movimentada. O Santos concluiu o plano de reformulação do elenco para a temporada do retorno à Série B. A diretoria, com lideranças do executivo Alexandre Matos, fechou o período de contratações com 8 novos nomes que agora serão trabalhos para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Somente o Gol não teve novidades. Neste meio do ano, no último dia da janela, o clube anunciou os zagueiros Adonis Frias e Alex Duarte para refrescar o setor, que tem Luan Pérez e João Basso como principais opções, além do jovem Luizão. O experiente Gil, destaque da Série B, acertou a rescisão do contrato e deve se despedir em breve do clube. Zé Ivaldo, que jogou no fim de semana contra o Fluminense, ainda tem situação indefinida. No meio-campo, Vitor Hugo foi confirmado e também na terça-feira e ocupará a lacuna deixada por Diego Pituca, capitão da campanha na Série B e que retornou ao futebol japonês. No ataque, Lautaro Dias chegou por empréstimo para substituir 2 nomes, o jovem Lucas Medeiros, que foi vendido para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros, enquanto David Washington retornou para o Chelsea após pedido do clube inglês. O quarteto anunciado no dia final da janela se juntou aos outros 4 nomes que chegam durante o período de transferência no meio do ano. Com carência na lateral direita, o Santos contratou Igor Vinícius e Mike, que viram as principais opções do setor, já que Léo Godoy deixou o clube com apenas 20 jogos disputados. Ainda na ala direita, JP Sherman perdeu espaço e Aderlan foi para o Sport. Kleber Xavier, antigo treinador, chegou a improvisar o canhoto Escobar no setor. O clube trouxe também o William Arão, experiente volante, para disputar a posição com Tomás Rincon e João Schmitz. O ex-Flamengo e Corinthians, porém, ter sofrido com problemas físicos e ainda não embalou no peixe. Outro nome, este comprado pelo Santos, foi Cabaleiro, que chegou como aposta da comissão técnica anterior e da diretoria. O atacante paraguaio, titular do empate no fim de semana passado contra o Fluminense, ocupa uma lacuna no elenco e um atleta de velocidades, mais experiência do que os nomes de base como Robinho Júnior. E esse foi a edição de hoje do Jornal JR no Ar, agora na rádio Gospel Hits JF. Até a próxima edição.